Uma coisa que eu aprendi nessas décadas estudando sobre comportamento humano, pesquisando a mente humana, buscando me autoconhecer, foi que o que é manifestado no corpo não é o problema, é apenas um sintoma. E muitas vezes nós procuramos socorrer o sintoma, mas não mexemos na causa. Quantas vezes uma pessoa tem uma doença, seja um câncer, uma depressão, um pânico, e aí ela procura ajuda. Os médicos vão lá, dão remédio e realmente curam a doença, mas às vezes não curam a pessoa. A pessoa é o criador, as doenças são as criações. E o criador precisa ser tratado. Daí a importância da gente parar para encarar a nossa própria história, para encontrar a causa raiz, de onde parece que isso vem. O corpo é como se fosse uma antena parabólica. Ela capta os sinais. O que nós não expressamos na vida é reprimido no corpo. E nesse vídeo eu quero aprofundar um pouquinho mais com você sobre isso. No momento em que tantas pessoas estão sendo atingidas de uma forma tão brusca pela pandemia, pelas questões econômicas, sociais, profissionais, emocionais, talvez seja um bom momento para a gente olhar para a gente mesmo. O que mais nós precisamos para nos manter no nosso eixo? Será que a gente só precisa de tomar medicamentos, ter um bom médico? Ou será que nós precisamos também de algum processo para entender como é que nós funcionamos? O que acontece nos bastidores? O que nós estamos criando aqui que estamos projetando isso na nossa realidade? Eu tenho um amigo médico dermatologista que ele fala que muitas doenças da pele têm a ver com questões de autoestima baixa. E a gente sabe disso. E que existem mais de 8.000 doenças só na área da dermato. E muitos dos médicos estudam profundamente as doenças, mas não cabe a eles apontar o que é que eu estou fazendo aqui nos bastidores que estou causando isso. Até a própria alergia é quando o nosso sistema imunológico está baixo. E eu chamo a sua atenção para a gente pensar um pouco mais sobre isso, a forma que pensamos e sentimos pode estar criando em nós algo que pode ser prejudicial à nossa saúde. Primeiro vamos olhar para a nossa história. Nós temos registros, programações na nossa mente. O nosso sistema imunológico é como um computador bioprogramável. Aquilo que nós vivenciamos desde a vida uterina, se fomos aceitos ou não, se o feto presenciou conflitos, inseguranças, tudo isso de alguma forma pode ficar registrado. E a criança, quando nasce, ela recebe muitos estímulos e muitas vezes a gente não está preparado, né? Eu sou mãe, eu sei disso. A gente não está preparado de verdade, como diz a nossa querida aluna, amiga Isa Minatel. A gente não faz curso para ser pai e mãe e de repente lá estamos nós.
Então tem muitos impactos nessa criança e muitas crenças que são doutrinadas na tenra idade. Vai fazendo com que essa criança arranje um jeito de funcionar. E na maioria das vezes ela nega olhar para a sua própria história quando adulta. O que a programação neurolinguística nos convida é: perceba que aquilo que você não expressa na vida está reprimido em você. O acúmulo de sofrimento, de dor, ocupa espaço em nós e se transforma em doenças. Quantas vezes nós vemos uma pessoa que é muito irritada, uma pessoa que tem uma mente muito agitada, muito rígida, autoritária, que já teve um problema de coração, ela vai lá, se salva, passou mal, coloca uma válvula, faz alguma coisa, mas ela não muda. E daí a pouco vai ter outra e outra crise. Perceba como é importante a gente não ficar olhando na superficialidade, a gente aprender a reconhecer, a aceitar, respeitar, questionar a nossa própria história. Na maioria das vezes a gente prefere colocar debaixo do tapete. Já viu? Às vezes a pessoa fala assim: ah não, tem parte da minha vida que eu não quero mexer. E o fato de eu não querer mexer não significa que a história diluiu, que ela não esteja lá. Para a gente entrar no processo de autoconhecimento, a gente tem que ter uma coisa chamada coragem acordada ainda. Uma força de vontade para olhar para nós mesmos. Muitas vezes nós criamos uma rigidez muito grande. Colocamos uma máscara todos os dias, uma armadura, para não olhar para aquela criança sofrida, revoltada, carente. E a criança, ela quer ser aceita e ela capta tudo muito ao pé da letra. Eu voltei recentemente de um curso que eu fui ministrar pela Metafórum, que é uma formação de trainers em programação neurolinguística. E eu fiquei 12 dias fazendo esse curso presencial lá. E eu pude perceber quantas pessoas têm potencial, falam que querem ser palestrante, que querem trabalhar com pessoas, querem ser treinadores, mas tem uma crença de não merecimento, tem mágoa, tem ressentimento de pai e mãe, ou tem uma crença que são inadequadas. E sabe o que acontece? A vida não flui. A gente não consegue se posicionar se a gente não for lá na raiz tratar essa ferida emocional, tratar essa dor. Mas a boa notícia é que a PNL tem ferramentas específicas para isso. Ajuda a gente a ir lá na causa raiz, olhar para aquela situação, reconhecer, aceitar, tirar a dor emocional disso, ficar apenas com a lembrança. Nós conseguimos transformar feridas em pérolas, conseguimos catar as joias. A partir daí não tem mais motivo daquele ressentimento voltar, daquela dor voltar, porque foi tratada onde deve ser tratado, na causa raiz. Então imagina, eu estou aqui nesse jardim e de repente nesse coqueiro eu percebo que as folhas estão amarelas e eu me ocupo apenas de jogar algo, uma certa vitamina para essas folhas. E não vai adiantar, porque o problema está na raiz. Me lembra que há muitos anos atrás, né, eu que tenho muita juventude acumulada, os bebês, eles eram empacotados, eles colocavam-se muitos panos, muitas roupas no bebê, colocavam coeiro, porque não tinha fraldas descartáveis naquela época. Isso tem muito tempo.
o que acontecia? Quando o bebê chorava, a mãe ficava um pouquinho assim com ele, mas se o bebê não calava, rapidamente ela começava a desempacotar, a tirar aquele monte de roupa, aquele monte de coisa. E às vezes tinha um alfinete machucando a barriguinha do bebê, o alfinete da fralda, às vezes alguma coisa assim. É mais ou menos assim que temos que fazer com a gente. Existem coisas que você pode se dar carinho, ampliar o seu sentimento de amor, de carinho por você. Mas existem coisas que nós vamos ter que nos despir e procurar encontrar onde está esse espinho inflamado. O que está acontecendo que a minha vida não está fluindo? Uma crença limitante instalada na tenra idade, ela não vai morrer se eu não tratá-la, se eu não arrancá-la pela raiz. Eu vou viver a minha vida bloqueada. E é tão bom saber que tem jeito para isso. E eu falo disso com muita propriedade, porque mudei toda a minha vida. Quantas crenças eu nem sabia que tinha, eram inconscientes. Quantas decisões eu tomei lá na minha tenra idade. Eu vou ser forte para eles gostarem de mim. Eu vou ser bem boazinha para eles me aceitarem. Só que de verdade, a gente não consegue manter isso uma vida inteira. Mesmo porque eu estou deixando de ser quem eu sou. A nossa maior dificuldade é vencer a resistência de olhar para nós mesmos. Perceba quantas pessoas realmente estão dispostas a desempacotar esses padrões de comportamentos, essa rigidez, para descobrir o que tem lá, de onde parece que isso vem. E é por isso que a gente encontra pessoas adultas tão imaturas, com comportamentos infantis, pessoas adultas com padrões de comportamentos de não merecimento, pessoas adultas que com a consciência de hoje, com a cabeça de hoje, olham para o passado e são extremamente rígidas com aquele menininho, aquela menininha lá do passado, ou às vezes com os pais. A partir do momento que eu vou desempacoto tudo isso, vou quebrando essas couraças que estão me impedindo de ser quem eu sou, eu vou encontrando um jeito de ser eu mesma. E tudo é um processo. E esse espaço de tempo chamado vida, ele é muito curto para eu viver uma vida na superficialidade. Às vezes é desconfortável, machuca tirar aquele espinho, aquele alfinete que está machucando a gente. Por outro lado, uma vez que você olha para aquilo, tira toda a dor emocional daquilo, ressignifica a sua vida, a partir dali, a vida começa a fluir. Aí você começa a se sentir realmente um filho de Deus, uma filha de Deus merecedora. Como é que a gente pode fazer mudanças definitivas na nossa vida? Existe um conceito assim que nós vivemos um sistema tribal, que desde a vida uterina e na infância, se a mãe tem uma doença, por amar muito a mãe ou o pai, inconscientemente a gente aceita ter aquela doença. Tem muito mais a ver com as crenças que nós instalamos em relação àquilo do que de verdade com um processo biológico. Nós podemos tomar consciência disso e instalar outras crenças. Nós não precisamos ser refém de nada disso.
uma sugestão que eu dou para você, pare nesse momento e comece a perceber o que na sua vida que parece que está como um loop. É nos relacionamentos que você experimenta isso? Volta e meia você está atraindo uma pessoa que não tem a ver com você? É na vida financeira? Quando parece que vai de repente um prejuízo? É você com seu corpo físico? Que mesmo quando faz regime parece que não consegue chegar na sua forma ideal? Pare de ficar gastando com tanta coisa lá fora. Venha se autoconhecer. Venha começar a tirar esses véus que estão impedindo você de se conectar com a sua luz, com o seu sistema verdadeiro, com a sua essência verdadeira. Venha tirar tudo isso que está grudado em você e não é você. Poucas pessoas têm essa coragem. Agora, aqueles que têm, eles saem de um processo como esse, conectado com uma luz tão grande, com uma força, com uma fé tão grande, com uma alegria tão grande, que dificilmente aqueles padrões antigos voltam. Porque uma vez que a sua mente se abre para novas consciências, para novas formas de olhar para a situação, nunca mais ela encolhe novamente. Eu conheci um senhor, o nome dele é Neemias, vou trazê-lo aqui em Vitória. Ele faz um trabalho muito incrível, Body Mind Talk, a linguagem do corpo e da mente. E ele fala de quanta coisa ele venceu aprendendo a buscar a causa raiz, parando de brigar com o corpo, aceitando as doenças como sinalizações. É quando o corpo vem, olha aqui, tem algo lá no passado para você olhar. Esse cara, o Neemias, ele mora na Dinamarca há 50 anos e ele, aos 11 anos, a mãe dele, como diz ele, cismou de morrer. E ele começou a assumir muitas responsabilidades na casa, na família. E ele instalou uma crença: mulher abandona a gente. E ele instalou uma crença de ter medo de relacionar, medo de mulher. Ele teve epilepsia, ele teve câncer, uma série de coisas. Mas a partir do momento, fez 4 anos de medicina, é psicólogo, mas quando ele encarou que ele poderia ser o criador da sua própria realidade, ele conseguiu curar todas as raízes. Ele é um grande especialista em programação neurolinguística, estava também lá nesse encontro que eu falei com vocês. E foi lindo ver uma pessoa que vai fazer 80 anos, cheio de projetos, passando a experiência dele e ajudando as pessoas a curarem a mente e o corpo, escutar a linguagem do nosso corpo. Na PNL a gente chama de calibração. É você ter uma cuidade de perceber seu corpo. Para um pouquinho e perceba, o que eu estou experimentando? É angústia? É tristeza? É raiva? É medo? Ou é paz? É alegria? Antes mesmo de ficar com raiva disso, de resistir a olhar para isso, de querer buscar um jeito de amortecer essa dor, você pode ter a curiosidade de investigar a sua própria história. De onde que isso vem? Às vezes está lá, está tudo nos porões do inconsciente. E através das ferramentas da PNL,
E outras, eu falo da programação neurolinguística porque ela não tem contraindicação e ela é muito direta ao ponto e eu me beneficiei com ela e milhares de pessoas também. Quando eu aprendo qual é o fio condutor que me leva lá e eu consigo curar aquela raiz, eu me livro daquilo. E aí eu libero muita energia para focar na minha missão maior de vida, para fazer o que eu vim para fazer, para realizar o meu propósito. Está aí a grande vantagem da gente não ficar ignorando as coisas dos bastidores. Você é maior do que a sua história, você é maior do que o seu comportamento, você é muito maior do que a ideia que você tem de você, que você tem sobre você. Esse é o bate-papo de hoje. Eu peço que você curta, compartilhe, se fez sentido para você. Se inscreva no meu canal, eu vou estar sempre por aqui, trazendo novas ideias para que você possa encarar sua própria história, desempacotar o que tiver que desempacotar, para encontrar aquilo que está causando uma dor maior na sua vida, a causa raiz de tudo, porque você, assim como eu, veio para brilhar, veio para ter uma vida feliz, veio para contribuir, para fluir. Mas enquanto não tiramos esses pesos da nossa mochila de vida, isso não vai acontecer. Me deixe saber se fez sentido, curta e também me dê sugestões. A minha intenção aqui é ajudar você a viver uma vida que realmente vale, onde você é o protagonista, o diretor, no teatro da sua vida. É você que decide. Um beijo bem carinhoso e priorize você.